Olá malta, sexto episódio, podcast Quebra-Conduta. Muito se passou desde o último episódio que gravámos. Muitas decisões foram tomadas, tanto internacional como nacionalmente. Já começámos num período de desconfinamento gradual. Hoje vamos também avaliar um pouco isso. Em primeiro lugar, vamos discutir aqui várias questões que estiveram em voga durante a última semana. Muitas coisas foram acontecendo, já há sinais de desconfinamento tanto a nível nacional como a nível europeu, designadamente também nos países mais fustigados pelo Covid-19, e sim, continuamos na senda da pandemia do Covid-19, tanto Espanha como Itália também começaram a reabrir as suas portas à economia, porque assim viram que era permitido. Os governos aconselharam-se com os especialistas de saúde e hoje estamos aqui novamente com o mesmo painel, Jaime, Fábio e José, para discutir tudo aquilo que foi tema esta semana. Sem mais demoras, o primeiro assunto tem que ver com os ataques ao Rui Tavares. O historiador deu uma aula de História e Geografia de Portugal para os quintos e sextos anos através da RTP Memória. Foi atacado principalmente pelo CDS, através de um post do Nuno Melo, e cito, entre outros, Rui Tavares foi escolhido para a telescola, destilando ideologia e transformando alunos em cobaias de socialismo. Nem disfarçam. Uma aviltante e ignóbil revolução cultural em marcha que pais se recusam, não podem evitar. Política travestida de educação. Uma miséria. David Justino, vice de Rui Rio, já veio defender. Várias personagens políticas também já vieram defender a posição de Rui Tavares, dizendo que foi uma postura isenta, apenas de um historiador que está a comentar factos. No entanto, o CDS questionou ao governo o porquê de terem escolhido um político, ainda por cima fundador de um partido, para dar esta aula de história. Jaime, como é que vês toda esta situação que gira em torno desta crítica a Rui Tavares? Achas que fez sentido? Achas que foi um ataque vil? Como é que vês esta situação? Olá, João. Eu vejo esta situação com enorme preocupação. Trata-se de uma das formas mais baixas, mais vis de fazer política, atacando adversários políticos, não na sua atividade política e nas suas ideias, mas sim na sua vida pessoal e profissional, tentando intimidá-los e condicioná-los na sua atividade profissional. Portanto, o Rui Tavares, na verdade, foram os professores dessa aula, ele não lecionou nenhuma aula, que utilizaram um clipe dele já com 2 anos para demonstrar uma situação relativa ao Estado Novo. Qualquer pessoa que assista a esse pequeno clipe consegue perceber que é completamente inócuo, que não destila ideologia. O Rui Tavares é um historiador reputadíssimo, tanto em Portugal como, sobretudo, nos Estados Unidos, e, portanto, esta posição do CDS é extremamente preocupante para a democracia, porque se nós formos a excluir das atividades enquanto professores ou de outras atividades que tenham a ver com a função pública, pessoas que tenham uma atividade política, encaminhamos-nos para um futuro extremamente distópico, em que deixamos a política entregue a uns quantos empresários ou advogados, que provavelmente seria até o objetivo do CDS. Muito obrigado, Jaime. Fábio, como é que vês toda esta situação? Achas que foi uma situação oportuna? Achas que foi apenas aproveitamento político por parte do CDS? Achas que não fez qualquer sentido e que Rui Tavares fez o seu trabalho? Como é que vês toda a situação? Eu vejo primeiro que o CDS deu mais um tiro no pé, mas acho que já deu tantos que já nem sente dor. Porque o Rui Tavares não é deputado, o Rui Tavares não deu uma aula, o Rui Tavares não é professor de telescola. O que foi feito foi o que o Jaime disse, houve um pequeno excerto de 6 minutos em que os professores da telescola pegaram no excerto e quiseram passá-lo de livre vontade, mas esse excerto já tinha sido aprovado pela Direção-Geral de Educação, portanto o Rui Tavares está isento de culpa do vídeo ter sido colocado durante a aula.
O Rui Tavares é um excelente académico, isto não haja dúvidas, é um excelente historiador. Faz uma imagem de como é que Portugal era na década de 40 do século passado para a Europa. Era um país que vivia sobretudo do setor primário, com uma enorme taxa de analfabetos, um país calmo, um país aldeão, mas no contexto internacional já era aquele país duro, imperialista, que não queria largar as colónias. Isso é história, e é a história que nos faz aprender a não voltar a repetir os erros. Portanto, acho que o que o CDS fez é lamentável. Há um grande espaço de política direita em Portugal e o CDS não está a conseguir apoderar-se desse espaço, está a tentar imitar o Chega, mas o original será sempre melhor que a cópia. Obrigado, Fábio. Zé, achas que concordas com aquilo que o Fábio disse? Achas que a direita vai ficar vazia para dar algum espaço a partidos como o Chega, de extrema-direita, que tanto têm sido vilipendiados na discussão pública? Aquilo que eu penso, João, antes de mais, é que há um espaço que fica claramente livre àquela direita e que, naturalmente, quem é de direita tem tendência a aproximar-se mais do Chega. E isso acontece sobretudo porque quem faz política de direita em Portugal deixou de fazer verdadeiramente política de direita, ou seja, o PSD aproximou-se bastante do centro, está muito próximo ao centro, e, portanto, depois todo esse espaço fica livre quer para o CDS, quer para o Chega, só que o CDS também não está a conseguir capitalizar. Muito honestamente, inclusivamente, portanto, isto só fortalece o Chega, não é? Por um lado, e política, que não é que nem sequer é de direita, é de extrema-direita, eu diria até que política de direita, verdadeiramente de direita, quem está a fazer mais no Parlamento será a Iniciativa Liberal, não é? É o mais próximo de política de direita que nós temos no nosso Parlamento. Mas sobre esta situação em particular, eu concordo quer com aquilo que o Fábio disse, quer com aquilo que o Jaime disse. Isto é um não assunto. Isto é uma situação normal. É os professores da telescola a fazerem o seu trabalho, escolheram o historiador Rui Tavares para um pequeno certo, que fez muito bem o seu trabalho, e o CDS, mais uma vez, demonstra-se totalmente inapto e totalmente incapaz de fazer política, como não tem alternativas, como não tem sugestões para dar, faz isto, quer montar um circo e esperar que haja que colher alguns frutos deste circo. Felizmente, parece-me que esta não foi esta situação, não foi o caso, não consegue tirar frutos nenhum daqui, mas, como o Fábio disse bem, é só mais um caso de incapacidade do CDS. Obrigado, Zé. Jaime, como é que vês esta situação do CDS? Aqui os dois colegas mencionaram esta situação como mais uma situação negativa que coloca o CDS cada vez mais numa situação baixa, uma situação, digamos que não sabemos como é que vai correr as próximas legislações, mas em princípio não vai correr tão bem para o CDS, porque neste momento as coisas estão a correr cada vez pior para eles. Achas que foi mais um tiro no pé? Como os meus colegas já olharam aqui um bocadinho para a situação nacional em específico, especialmente o Zé até mencionando os outros partidos, acho que podemos olhar um bocadinho para o grande quadro geral do momento da história da humanidade em que estamos a viver e da política internacional, porque o CDS é um partido agregador, na medida em que contou, sobretudo na sua militância e no seu eleitorado, com duas coisas muito distintas. Uma é a direita no sentido do neoliberalismo ou ultraliberalismo, da desregulação dos mercados e por aí fora, sempre foi o partido mais à direita em Portugal nesse sentido, até agora aparecer o Iniciativa Liberal, e por outro lado sempre foi o partido da direita conservadora e religiosa, e portanto agregava aqui duas coisas que tendem a separar-se. Agora separaram-se no Chega e no Iniciativa Liberal, e nós, como caminhamos neste momento em tempos fundadores da história da humanidade a nível político, diria eu, em termos de alta binarização, de alta polarização da opinião pública, os partidos agregadores
tenderão a entrar em crise, e acho que é esse o caso do CDS. Obrigado, Jaime. Fábio, queres acrescentar algo àquilo que os colegas disseram? Sim, também era importante deixar uma nota que o CDS teve, que infelizmente já morreu, Diogo Freitas de Amaral, tem muitos livros de direito e nunca ninguém do CDS contestou o facto de haver um membro político a ter tanto manual de introdução ao direito. Germano Saraiva foi ministro da Educação no tempo de Salazar, tinha um programa no canal da RTP, CDS também nunca levantou questão. Nesta semana passou a telescola, houve uma aula de 9º ano em que um professor da telescola faz uma comparação para tentar explicar o que era o comunismo e o fascismo, pela seguinte maneira: o comunismo é dos pobres, o fascismo é dos ricos. Isto sim é uma visão super parcial, uma visão comunista, que mais uma vez o CDS não levantou questão, porque se olharmos para o que é que foi o fascismo também defendeu o proletariado. E não me voltem a chamar fascista por ter dito isto, faz favor. E tu, Zé, como é que vês toda esta situação? Acima de tudo, acho que há aqui uma questão aí que o Jaime se focou bem e o Fábio também falou agora, mas é que, acima de tudo, reparem, a história da nossa democracia, os grandes democratas, apesar de tudo, o Fábio falou no Diogo Freitas do Amaral, no históricos, no PS, o Dr. Mário Soares, no PSD, o Dr. Francisco Sá Carneiro, e, por exemplo, no PCP, o Dr. Álvaro Cunhal, todos eles eram primeiro grandes profissionais e depois políticos. Parece que nós, ultimamente, e o Dr. Nuno Melo também entra por aí, parece que agora temos doutores da política. E eu acho que isto é um fenómeno isto sim é um fenómeno que nós devíamos contestar. Nós primeiro devemos ter grandes profissionais e depois grandes políticos, e não o contrário. Portanto, eu penso que mais uma vez, nós falamos sobre isto, eu também quero falar um bocadinho sobre isto mais à frente, mas deixo já um cenário que é: nós temos falado muitas vezes sobre o crescimento do populismo associado ao crescimento do Chega, mas também não nos adianta muito que o Chega não cresça, mas os outros partidos se tornem populistas. Ou seja, nós não somos contra o Chega, nós somos contra políticas populistas. E, portanto, se o CDS ou outros partidos assumirem políticas populistas, nós também estaremos cá para criticar. Eu acho que é essa a questão e acho que é isto que o CDS ainda não percebeu. Muito obrigado, Zé, muito obrigado a todos. Como segundo ponto, já tínhamos falado aqui sobre o desconfinamento. Neste momento está decidido, o futebol em Portugal da Primeira Liga, no primeiro escalão, vai regressar no fim de semana de 30 e 31 de maio. O segundo escalão foi considerado terminado, o Nacional é consagrado campeão e o Farense sobe. Aí desce o Cova da Piedade e o Casa Pia. Daí para baixo o futebol termina, muitas modalidades, a maioria delas foi considerada terminada, a maioria dos campeonatos europeus também terminaram, embora, por exemplo, a Bundesliga vai recomeçar a 16 de maio. Zé, como é que tu vês este regresso à Primeira Liga? Move milhões? Achas que os lobbies tiveram aqui alguma força por trás desta decisão? Faz sentido recomeçarmos o futebol, mas só a Primeira Liga, quando não recomeçamos mais nada? Como é que vês toda esta situação? Bem, João, mais uma vez eu vejo isto de uma forma, acima de tudo, começando, antes até de falar propriamente sobre aquilo que é a minha opinião, deixa-me só dizer uma coisa. Eu, como é óbvio, sou um grande fã de futebol, tenho muitas saudades de futebol, de ver futebol, de ir ao estádio, e, portanto, teria todo o interesse em ser favorável a esta decisão. No entanto, antes do tema propriamente dito, há aqui uma questão, que é, isto é claramente uma medida contrária àquilo que nós sempre temos defendido, que nesta altura tão complicada, e nós temos elogiado muito quer a postura do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, dos partidos da oposição, nesta altura tão complicada é importante fazer política de uma forma clara, específica, objetiva, transparente. Esta é, simultaneamente, a melhor forma de fazer com que as pessoas cumpram as medidas de confinamento, ou e agora de desconfinamento progressivo, como também é a melhor forma de evitar o crescimento dos populismos. No entanto, não é isto que acontece nesta medida em particular. É uma medida pouco clara,
pouco específica, não diz quais é que são os motivos e quais é que são os reais interesses por trás desta medida. Isto é aquilo que me parece. E parece-me derivado de vários motivos. Em primeiro lugar, tu falaste bem na questão da primeira e da segunda liga, isto é claramente um efeito de 2 pesos, 2 medidas. Quer nessa questão, quer na questão de permitir o desconfinamento ou o regresso do futebol da primeira liga e não permitir o regresso da segunda liga, quer noutra questão que é ainda mais grave, quanto a mim. Quando há tantos desportos que foram cancelados, uma série deles, de modalidades, se calhar a precisarem mais, sob o ponto de vista económico, de regressarem do que propriamente do futebol, e todas elas foram canceladas. Só o futebol é que regressa. Acho que há aqui 2 pesos e 2 medidas, quer entre a primeira e a segunda liga, quer entre o futebol e os outros desportos. Depois, e isto para mim é grave. Depois há outra questão, que é claramente o facto do futebol ser um desporto de contacto. E depois eu ouço muitas pessoas a dizem mas vão ter regras nos balneários, mas vão ter regras... Não, o problema não é aí, o problema é dentro do campo. O problema é dentro do campo, no futebol há contacto. Mas depois as pessoas dizem, mas os jogadores vão fazer testes 45 minutos antes. Já repararam bem na quantidade de testes que são necessários fazer? E se todos esses, não há prioridade, não há outros sítios mais prioritários para aplicarmos todos esses testes? Portanto, penso que estas questões são muito importantes. Depois, de outra forma, podemos ver, mas a verdade desportiva. A verdade desportiva está referida à partida e à nascença. A verdade desportiva, portanto, desde logo por aquilo que tu disseste na tua questão e bem, que é, se nós podemos na segunda liga atribuir o título ao Nacional e o segundo lugar ao Farense, então aí há a verdade desportiva. Mas para a primeira liga já não há. Depois, outra questão, que é claramente esta medida favorece os 3 grandes. Por isso é que eles estão, leia-se, as pessoas podem ficar surpreendidas, mas é por isso que os 3 grandes estão por unanimidade a favor desta medida, não é? Porque ela favorece a eles. Hoje ouvimos, ou ontem, ouvimos o Primeiro-Ministro dizer, bem, o Covid vai ser tratado como uma lesão. No caso de um clube ter um plantel inteiro lesionado, é considerado falta de comparência e perdem. Isto não é normal, não me levem a mal, mas isto não é normal. Portanto, naturalmente que nestes casos, os atletas que tenham o Covid são considerados lesionados, isto favorece quem? Favorece os 3 grandes que têm plantéis mais completos, plantéis enormes, já para não falar nas condições de funcionamento, que os 3 grandes são os mais favorecidos. Portanto, o que é que me parece a mim? Parece-me que isto é uma... ainda há outra questão sob o ponto de vista da verdade desportiva, que é, agora fala-se que também não vai haver vídeo-árbitro. E eu pergunto qual é que é o contacto físico que o vídeo-árbitro tem. Não sei se vocês já viram essas notícias, que não vai haver vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro é fundamental, já deu vários exemplos durante esta época, de ligação com a verdade desportiva. E, portanto, o que é que eu penso sobre isto? Penso que é claramente, portanto, era sobre isto que eu estava a falar há bocadinho, quando disse que não nos interessa, os partidos, interessam-nos as políticas populistas e nós somos contra as políticas populistas. Isto é o caso de uma política populista da parte do governo, é uma medida populista de salvaguarda de interesses económicos. Só os interesses económicos é que podem explicar que a primeira liga regresse e a segunda liga não. Só os interesses económicos é que podem explicar que o futebol regresse e as modalidades não. E, portanto, é precisamente, de uma forma geral e para resumir, é uma medida populista, salvaguarda dos interesses económicos, e é precisamente por isso que os 3 grandes estão de acordo aqui. É por isso que os 3 grandes foram chamados e os outros não foram, que também há o debate, que também é uma questão prioritária neste tipo de tema, é perceber porque é que são uns chamados e os outros não. Em democracia nós somos todos iguais, ou pelo menos devíamos. Muito obrigado, Zé. Foi realmente uma intervenção esclarecedora. Fábio, como é que vês toda esta situação? Esta controvérsia que gira em torno do regresso do futebol, partilhas da mesma opinião do Zé, de que isto tem que ver com os interesses económicos? Os próprios clubes apresentaram uma exposição a dizer que precisavam das receitas e principalmente dos direitos televisivos. Como é que tu vês toda esta situação? E já agora apresentar só aqui uma pequena notícia do dia de hoje, é que 3 jogadores do Vitória de Guimarães acusaram positivo de Covid-19.
Foi o que o Zé disse bem. Isto aqui é favorecer os três grandes, isto aqui é o peso da economia, é o peso da sociedade, é o peso da política, porque se olharmos, o futebol tem um peso de 0,3% no PIB, e destes 0,3%, essa receita 97% é da Primeira Liga. Portanto, havia grandes interesses a que a Primeira Liga se mantivesse. Já há cerca de um mês que sabemos, desde o Campeonato Nacional de Sénior até a Distrital, não ia haver jogos. Houve aqui a dúvida como é que era da Primeira, da Segunda Liga e de outras modalidades à porta fechada. Resolveu-se acabar com tudo, menos a Primeira Liga. Isto aqui é por interesse dos três grandes, como é evidente, porque são equipas que têm um número de sócios muito grandes, têm merchandising, têm umas despesas muito grandes, e precisam das receitas de televisivos para conseguir fazer face a essas despesas. Agora, se perguntares, o Portimonense ou outras equipas que estão esquecidas, se calhar as receitas de bilheteria poderiam ser mais importantes do que propriamente as receitas televisivas, e ninguém olha para isso, é o interesse dos três grandes, são os três grandes que mandam, mas isto é como é comum em Portugal. Agora, uma coisa que eu gostava de ver é quando houver jogos, se os adeptos vão para o estádio ou não vão para o estádio. Não é para as bancadas, como é evidente, é ficar à porta do estádio, depois a aplaudir ou a assobiar os jogadores, consoante o resultado. Se não houver normas, a Supertaça vai ser jogada entre o Benfica e o Porto para a próxima época. Se não houver normas, tenho quase certeza que o estádio vai encher. Portanto, o futebol tem um peso muito grande. Se nós agora olharmos para o telejornal, antigamente se calhar tínhamos uns 5, 10 minutos de futebol, hoje já pode ser a abertura se houver um jogo ou de um rescaldo, ou antes do jogo. Já vemos comentadores de futebol a falar quase todos os dias, já não é à segunda-feira depois dos jogos da semana. E pronto, é este peso e é isso que o futebol é em Portugal, e de ser assim que se tem que dar uma atenção especial, não é? Obrigado, Fábio. Jaime, como é que vês toda esta situação? Concordas com o Fábio e com o Zé? Eu concordo com muito do que o Fábio e o Zé têm dito, em termos de ter sido realmente essa reunião que só com os três grandes, isso é ridículo, não faz qualquer tipo de sentido. Depois desconsiderou-se aqui o papel dos adeptos, não é? Porque o futebol supostamente é para os adeptos, para o adepto que vai ao estádio, para o adepto que paga cotas para pertencer à sua coletividade, e aqui temos o futebol enquanto negócio colocado acima do verdadeiro futebol, porque o futebol como produto televisivo é isso, é um negócio. Não acho que seja, não me acredito que não seja do interesse dos clubes mais pequenos, contudo, que a Liga reate. Acho que esses clubes também são super dependentes de receitas televisivas, embora tenhamos um problema de distribuição das receitas, que é um dos fatores da falta de competitividade do campeonato, mas a verdade é que os pequenos clubes estão a passar neste momento por grandes dificuldades devido a esta pandemia. Importa relembrar que os jogadores de futebol de fundo da tabela da Primeira Liga não são pessoas abastadas, embora exista esse mito. A verdade é que para muitos dos jogadores de equipas de fundo da tabela da Primeira Liga Portuguesa de Futebol ficarem sem receber 1 ou 2 meses, ou mesmo ficarem em layoff, é preocupante, é comprometedor para a vida de pessoas que são pais de família também. E, portanto, no meio disto tudo, acho que é uma situação muito estranha, muito complicada, e que nos devia fazer repensar a forma como o futebol neste momento é gerido, com os clubes a viverem atolados em quantidades massivas de dívida, de forma que empresas que pagam salários milionários não têm arcabouço financeiro para ficar a pagar salários durante 1 ou 2 meses se não tiverem as receitas habituais. Acho que é um momento para considerarmos o tipo de futebol que queremos. Muito obrigado, Jaime. Há aqui questões que realmente vão ter de ser respondidas nas próximas semanas, até se levantar a questão dos estádios. Provavelmente não se utilizarão todos os estádios, vai-se utilizar só alguns. A questão do Fábio é realmente pertinente, porque lembro-me, num jogo da Liga dos Campeões, os adeptos ficaram na parte de fora do estádio a apoiar a sua equipa, portanto poderá perfeitamente sair pior a emenda que o soneto, a partir do momento em que se não se aceita adeptos dentro do estádio para evitar ajuntamentos e eles queriam-nos cá fora, de nada valerá esse tipo de medidas. O terceiro ponto para o dia de hoje é um ponto também muito interessante, tem que ver com a primeira semana de desconfinamento, qual é que é o resumo que o painel faz disso mesmo.
Barbearias, cabeleireiros, pequenos comércios, ainda que com utilização parcial do espaço, livrarias, tudo tem a possibilidade de abrir a partir do dia 3 de maio. Ontem vimos uma intervenção da Marta Temido, a Ministra da Saúde, dizer que esta primeira semana foi encorajadora, a mortalidade a partir do dia 15 de abril estabilizou, mas recebemos outra notícia de que a Coreia do Sul teve novamente que apertar um pouco as medidas, com receio de uma segunda vaga da pandemia. Fábio, como é que vês esta reabertura da economia? Era um mal verdadeiramente necessário, era uma coisa verdadeiramente necessária, tendo em conta que estivemos confinados ao nosso espaço e em quarentena, em isolamento social durante 2 meses, praticamente? Eu, antes de haver o confinamento, eu acho que já houve um pré-confinamento, foi o 1º de maio. Só depois de uma lei a dizer que os dirigentes sindicais e os políticos podem circular entre concelhos, portanto, já não houve pré-confinamento. Portanto, a lei defendeu o que se passou na Alameda. Já se começa a haver algum movimento, não muito, ainda começa a ser muito cedo para dizer que, de facto, que impactos é que vamos ter na economia, como é que vai crescer, ou como é que vai crescer, não, como é que vai cair, e com que dificuldade é que se vai começar a arrancar, porque as pessoas ainda têm medo, ainda há muito medo na sociedade de se ir à rua com a confiança. Também temos uma comunicação social que passa horas a falar sobre o mesmo assunto, todos os dias à 1 da tarde a gente quer ir ver quantos casos é que há, aumento de casos, quando só aumenta o número de mortos. Por um lado, isso é bom que aconteça, como é evidente, para nos manter atualizados sobre a situação, mas tem as consequências de meter medo às pessoas. Depois também vimos, por exemplo, em março, que houve uma estatística que foi feita de há 10 anos para cá, no mês de março, parece que este ano morreram mais de 1.200 pessoas do que tinham morrido nos últimos 10 anos. E apenas 49% desse número de óbitos se deveu à Covid-19. Há 51% a mais que ficou por explicar. Portanto, também não sei até que ponto é que a comunicação social está a passar a verdade cá para fora como devia estar a passar. Pronto, depois lá está, do facto de começar a abrir alguns negócios pouco a pouco, aquilo nem é meio gás, que era um quarto de gás ou um décimo de gás, os negócios vão começar a abrir, com o desemprego a crescer e como é que a economia vai cair, vem a austeridade. Não é como uma escolha, mas sim como uma consequência. O Estado tem agora menos receita, vai ter mais despesa e vai ter que adequar as coisas para que não fique sobrecarregado, não é? Depois também tivemos assim uns episódios engraçados, no meio da semana, de que antigamente não se usava máscara na Assembleia da República, agora já se usa máscara na Assembleia da República. Antigamente as máscaras eram uma falsa sensação de segurança, agora é obrigatório o uso de máscaras, e depois é engraçado que os deputados, quando vão falar, tiram a máscara para falar. Ou seja, a máscara é para proteger de tudo aquilo que sai da boca, da saliva e etc. E está-se a tirar a máscara para, supostamente, o efeito não devia ser protegido, não é? Depois tivemos a festa do Avante, também há aqui um grande contrassenso se a festa do Avante vai ou não vai para a frente, como é que isto vai ser, que os interesses que há entre as políticas, entre o PS e o PCP, e pronto, e como não podia deixar de falar, aquela trivela que o António Costa mandou ao André Ventura no Parlamento também foi bonita, mas não sei se é aqueles assuntos que se deviam estar a falar neste momento, mas é a política em Portugal. Obrigado, Fábio. Zé Pedro, como é que vês toda esta situação? Como é que avalias esta primeira semana de desconfinamento? Achas que fez sentido, tendo em conta que a maioria dos países europeus também começaram a reabrir gradualmente a sua economia, principalmente também os países fustigadíssimos pela pandemia, como Espanha e Itália? Como é que vês toda esta situação? Achas que é realmente encorajador, como a Ministra disse, ou achas que com o 1 de maio deram realmente um tiro no pé? Bem, uma coisa não tira lugar à outra, não é? Nós podemos, a semana pode ter sido encorajadora à mesma e nós temos dado um tiro no pé com o Maia à mesma, não é? O que é que eu defendo aqui, em primeiro lugar? Isto pondo as ideias em ordem. Em primeiro lugar, defendo, como sempre defendi aqui, que a prioridade deve ser a saúde. Isso, desse ponto de vista, portanto, quando nós entendemos que já tínhamos passado o pico da crise, não é? O confinamento, ao contrário daquilo que muitas vezes se ouve, não está relacionado com a questão do combate propriamente dito,
mas sim com a criação de condições para que o Serviço Nacional de Saúde pudesse corresponder ao número de casos, e portanto diminuindo o número de casos, o Serviço Nacional de Saúde responderia melhor. Desse ponto de vista, o objetivo foi concluído e desta forma procedeu-se ao desconfinamento dos portugueses, progressivo, como forma de minimizar os danos na economia. E dessa forma, acho que, portanto, do ponto de vista da saúde, o objetivo estava concluído. No segundo ponto, que é a questão da economia, acho que começaram a reabrir os espaços, e desta forma é assim. Acho que tudo aquilo que vier, naturalmente que o Fábio tem em parte razão naquilo que está a dizer, na questão da crise que vem aí, como é óbvio, mas tudo aquilo que vem, tudo aquilo que possa abrir, tudo aquilo que possa ser criado enquanto riqueza é um acrescento àquilo que, portanto, é um dano menor para a crise, não é? Obviamente, bem entendido. O terceiro ponto, naturalmente, aquilo que vem a seguir, ser austeridade ou não. A questão da austeridade é uma questão relativa, não é? Porque a questão da austeridade, mais do que saber se vai haver austeridade ou não, interessa-nos é para quem é que vai haver essa austeridade. É que eu daqui a pouco vou dar aqui uma notícia que para quem está aqui incluído nesta notícia, aí convém que haja austeridade. Por exemplo, a austeridade convém-nos para algumas coisas. Agora, por exemplo, não nos convém é que a austeridade caia, mais uma vez, sobre os mesmos. Sobre a classe média, sobre o pequeno e médio empresário. Não, interessa-nos que a austeridade caia em cima de quem mais tem. Nós, esta semana, já ouvimos o governador do Banco de Portugal a dizer que esta crise foi muito danosa para as pessoas mais ricas. Bem, é verdade, deve ter sido. Tirou-lhes dinheiro, tirou-lhes algum dinheiro. Pois, se calhar aqueles mais pobres, quem dera aos mais pobres terem dinheiro para lhes ser tirado, não é? Foi uma declaração engraçada que por acaso sobre essa o Fábio não falou, mas isso fica para outros 30. Em relação ao 1º de Maio, é assim, sobre o que é que eu penso em relação ao 1º de Maio? Penso a mesma coisa que disse aqui sobre o 25 de Abril, não é? Penso que se podia ter assinalado o 1º de Maio de uma forma mais simbólica e com menos pessoas. Muito honestamente, penso que é isso que devia ter sido feito. Acho que, quer sobre o 25 de Abril, sobre o 1º de Maio e sobre a festa do Avante, aquilo que vos posso dizer é que o que eu penso é que toda a gente sabe interiormente que é errado fazer as coisas desta forma, mas ninguém quer tomar a decisão a decisão que precisa de ser tomada, ninguém quer ficar com o ónus, ninguém quer ficar com essa responsabilidade. E é uma pena que assim seja. Mais uma vez volto a frisar, podia ser o meu lema de hoje aqui neste programa, mas que é: não nos interessa, nós não somos contra os partidos políticos das políticas populistas, somos contra políticas populistas. E, mais uma vez, penso que neste contexto o Governo também está aqui, portanto, há uma mudança de paradigma do Governo. O Governo, durante certo ponto, durante o confinamento, tomava as medidas que achava que precisava de tomar e tomava-as, sem pensar nos efeitos colaterais e nos eventuais danos colaterais daqui para a frente em termos de eleições. Acho que já se vê muito aqui, muita política. Nós não nos esquecemos que vamos ter umas eleições autárquicas dentro de relativamente pouco tempo, e acho que já se vê muita política em Portugal nesta altura, quando nós não estamos assim tão bem, nem sob o ponto de vista da saúde, nem sob o ponto de vista da economia, para começarmos a pensar tanto em lugares políticos, em cargos políticos e em eleições. Fábio, concordas com esta intervenção do Zé Pedro? Só uma coisa que eu queria dizer ao Zé. O facto da austeridade cair sempre dos mais favorecidos, isso não é novidade, isso acontece sempre. Mas basta-nos olhar agora para os dados de o desemprego, a taxa de desemprego a crescer, o número de inscritos no IFP, saber que 1 em cada 5 empresas em Portugal este ano já não vão contratar, haver uma quebra nas receitas, haver um aumento nas despesas. É normal que venha a austeridade, mas isto aqui não é uma escolha, sim uma consequência. E dizer que esta crise não se vai combater com a austeridade é realismo. Como deves calcular, eu não sou defensor da austeridade porque vou sofrer com ela, porque eu não se faço parte da classe rica. E bem sabemos que quem é chamado a pagar a fatura são sempre os mesmos e quem menos desculpa tem, mas não discordo do que tu disseste, só para dizer isso.
Jaime, como é que vês toda esta situação? Já ouviste aqui um pequeno debate entre o Fábio e o Zé, de que lado é que tu te colocas? Como é que vês como é que fazes o teu resumo desta primeira semana de desconfinamento? Se quiseres também fazer alguma alusão ao 1º de maio, também era bom ouvir-te falar um pouco sobre isso. Tendo em conta que realmente não festejámos o 25 de Abril, na Assembleia permitiu-se o festejo, depois no 1 de Maio uma central sindical faz o festejo na Alameda. Como é que vejo esta situação? É um contrassenso, não é? Fez sentido? São várias questões, não vou aludir a tudo aquilo que os colegas falaram, porque senão também não conseguia fazê-lo com a concisão necessária, mas então concentrando nessas duas questões, 1º de Maio e nesta questão da austeridade que eles estavam a discutir. Eu discordo profundamente do Fábio, acho que a austeridade é sempre uma opção, é sempre uma escolha, está relacionada com a forma como queremos distribuir a riqueza, como queremos produzir e como queremos alocar recursos dentro de uma sociedade. Por oposição à austeridade existem medidas contracíclicas. A verdade é que Portugal tem um problema estrutural, que é ter uma moeda na qual não controla e que, portanto, não pode fazer o que fizeram outros países, como os Estados Unidos, como o Reino Unido, como o Japão, que foi algo tão simples como financiarem-se a partir do seu Banco Central. E portanto, a austeridade tem a ver com aquilo que é um projeto eminentemente, diria eu, autoritário, que é o projeto europeu, no qual o capital se concentra nos países mais ricos, e ainda esta semana tivemos também uma instituição jurídica, o Tribunal Constitucional Alemão, quase a fazer um ultimato ao Banco Central Europeu, que é algo que eu considero extremamente antidemocrático para a União Europeia. E, portanto, a austeridade tem a ver com as empresas e os poderes económicos, os poderes da banca, os grandes donos do dinheiro, conseguirem extrair valor da classe trabalhadora que não puderam extrair durante este período de crise. Porque eu relembro que nesta suposta crise não houve infraestrutura destruída, nem houve matéria-prima a escassear. Portanto, o que nós tivemos foi só a classe trabalhadora a não exercer o seu papel na sociedade. E se a solução para isso é castigar ainda mais essa classe, que comprovamos que é essencial para fazer andar a sociedade, parece-me extremamente sádico. Eu recordo aqui que durante esta semana foi no Parlamento aprovada a distribuição de rendimentos, portanto estamos a falar na ordem das centenas de milhões de euros que as empresas do PSI 20, que estão sediadas na Holanda, claro, vão retirar durante este período, ou seja, as empresas vão ser descapitalizadas, esse dinheiro vai ser retirado da economia portuguesa e colocado em paraísos fiscais, e durante a mesma semana, um pouco, diria eu, nas costas dos portugueses, foram injetados 800 e tal milhões de euros no novo banco, enquanto está a decorrer um inquérito para perceber o que é que se passa nesse banco tão estranho que tem 1.000 milhões de prejuízo e mesmo assim aumenta toda a sua classe dirigente no mesmo ano. Portanto, para mim a austeridade é sempre uma opção. Quanto ao 1º de Maio, eu relembro, o 1º de Maio estava previsto no estado de emergência, foi organizado pela direção, seguindo as regras da Direção-Geral de Saúde. Nada daquilo foi improvisado. Assistimos a uma celebração em que havia lugares marcados para evitar o contacto social. Não digo que não possa ter havido situações em que isso não foi cumprido, não na celebração em si, mas nos arredores, quando se formaram pequenos grupos, etc. Mas isso, se dermos uma volta pelas nossas cidades, vamos ver, ouvíamos no estado de emergência, isso a acontecer em muitos casos. Portanto, eu vejo toda essa situação, tal como disse do 25 de Abril, mantenho agora em relação ao 1º de Maio, que há uma espécie de indignados com hora marcada, e o sindicalismo, que é algo de essencial para um país democrático, tem estado sob ataque durante os últimos anos, com as empresas de trabalho temporário e tudo mais.
E, portanto, é importante, não é uma festa. O 1º de Maio é uma manifestação de poder, de força do sindicalismo e da classe trabalhadora para proteger os seus direitos, que têm estado, durante precisamente este estado de emergência, a ser bastante atacados através de despedimentos ilegais, de coação para que os trabalhadores colocassem férias, através de falta de condições em muitas empresas. E gostava também relativamente ao desconfinamento, dizer que uma das coisas com que nos devíamos mais indignar do que com o 1º de Maio, ou com a festa do Avante, ou com o 25 de Abril no Parlamento, seria com os comboios da linha da Azambuja, que têm circulado absolutamente carregados de trabalhadores, sem cumprir qualquer distância mínima de segurança, para que a atividade produtiva seja retomada. Ok, Jaime, muito obrigado. Zé Pedro, queres comentar esta intervenção do Jaime? João, aqui em relação ao que o Jaime disse, portanto, isso e falando um pouco nos 2 temas que ele abordou, no que diz respeito à austeridade, estamos conversados. O que é a austeridade? A austeridade é a adoção de medidas de caráter restritivo da economia, não é? De retirada de rendimentos, retirada de dinheiro da economia. Portanto, eu coloco-me aqui um pouco entre os dois, entre o Jaime e o Fábio. Nós temos que ir buscar o dinheiro a algum lado. Essa é que é a realidade. E a grande questão é que aquilo que me parece a mim, em primeiro lugar, parece-me que o Primeiro-Ministro disse de uma forma veemente uma coisa que não pode dizer. Quando ele diz, eu garanto, e acho que era aí que o Fábio queria chegar, muito honestamente, quando ele diz, eu posso garantir que não vai haver austeridade. Eu acho que o Primeiro-Ministro quis dizer, na realidade, é que iria fazer tudo para não adotar medidas de ataque, digamos, à classe média ou de retirada de rendimentos à classe média, às pequenas e às médias empresas. A realidade é que durante este período de confinamento também houve empresas que ganharam muito dinheiro. Também houve empresas que viram as suas vendas a crescer, também houve empresas que viram os seus lucros a aumentar, mas sobre essas nós não falamos. Mas se calhar era importante o Estado aqui exercer, sim, o seu papel de distribuidor, de redistribuidor da economia. Portanto, por exemplo, podemos ver entre impostos quais é que vão aumentar. Eu acho que, sobretudo, nós devemos olhar para isto, e aqui sim, mais do que o Estado dizer que vai retirar dinheiro mais uma vez à classe média, mais uma vez aos trabalhadores, mais uma vez vender empresas nacionais que são estratégicas nos nossos setores. Olha, uma das empresas que viu crescer, com certeza, os seus rendimentos e os seus lucros e que fez absolutamente zero no apoio aos portugueses foi a EDP. É um caso de um exemplo cuja venda, e curiosamente na mesma semana em que aparece que este ano, se os lucros forem os mesmos que foram no último ano, a EDP, ou seja, os investidores vão buscar só, portanto, nos seus lucros, com a sua parte das ações, vão já buscar o dinheiro que já pagaram a EDP, o investimento que se pagou em meia dúzia de anos. Portanto, na altura falou-se tanto, mas portanto não. E depois ainda por cima era para cortar nas rendas que o Estado exercia a EDP. Olha, esta é uma política de austeridade que podia ser feita. Cortar nas rendas à EDP. A EDP é uma empresa neste momento privada. Portanto, eu enquanto cidadão não tenho de pagar, já pago a eletricidade que gasto, não tenho de pagar ou contribuir para o pagamento de uma renda à EDP. Por exemplo, é um sítio onde se podia retirar dinheiro. Agora, em relação ao 1º de Maio, aquilo que eu gostava de dizer, muito honestamente, e foi aquilo que eu disse, eu na altura, não sei se lembram, defendi aqui, e portanto mantenho a mesma posição, que é, entendo que são datas que se devem assinalar, entendo, quer para o 25 de Abril, quer para o 1º de Maio, acho que é fundamental para a nossa democracia que se assinale, acho que há muito papagaio que, como o Jaime disse, só fala na altura, portanto é o chamado para as horas marcadas, a expressão que ele usou é uma expressão correta, agora não me lembro, e portanto, para terminar, o que eu digo também é que se podia ter assinalado com menos pessoas, se calhar, por exemplo, até com uma dispersão geográfica maior. O tempo que foi só em Lisboa, fazer noutras cidades também, mas com menos pessoas e com menos concentração. Portanto, Portugal não é só Lisboa, não é? Obrigado, Zé. Fábio, queres fazer algum comentário acerca destas intervenções dos teus colegas aqui no painel?
quero fazer, especialmente ao que o Jaime disse, e eu volto a dizer que para mim a austeridade é uma consequência e não uma escolha. E uma consequência de quê? De más escolhas passadas. A austeridade é contenção de gastos, não é? Não é o fantasma de Passos Coelho, ao que muitos associam. E há bocado o exemplo do BES, ou do Novo Banco, que deixou de ser BES, passou a ser Novo Banco, por causa dos esquemas fraudulentos que estava envolvido desde o BES, o BSI, de Angola e etc. Foi com o governo de Passos Coelho e com a Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, que foi possível acabar com o financiamento para o BES, porque era a Caixa Geral de Depósitos a financiar o BES. A Caixa Geral de Depósitos é esse banco onde nós já metemos muitos mil milhões. E o negócio do BES foi agora vendido, há uns anos, vendido o novo banco para a Lone Star, para o fundo da Lone Star, com um negócio onde Portugal vende a custo zero e na cobra a situação em caso de prejuízo. Então podemos olhar para o caso da TAP, onde se calhar vamos ter que pôr 2 mil milhões, e acaba por ser por isso, a contenção a austeridade acaba por ser uma consequência de más escolhas do passado. Não é agora que temos que apertar, arranjar outras alternativas. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado aos três. Estamos a chegar ao final do nosso episódio. Chegamos então ao momento das notas finais. Jaime, queres apresentar-nos o que é que trouxeste? Bom, eu trouxe um caso que se passou na Venezuela relacionado com a Silvercorp, uma empresa de mercenários de guerra americanos, portanto, oficialmente é uma empresa que é contratada para segurança privada e que, na verdade, se diz que é a empresa utilizada pelo governo americano para cometer atos de terrorismo ou de intervencionismo militar noutros países sem ser publicamente condenado por isso. Membros dessa empresa aportaram na Venezuela e foram detidos pelo exército venezuelano com planos para assassinar o presidente Maduro, com contrato assinado pelo considerado presidente legítimo Juan Guaidó. Portanto, é mais uma situação para seguirmos com muita atenção a intervenção americana num país que tem uma quantidade massiva de petróleo. Obrigado, Jaime. Zé Pedro. Bem, eu hoje para encerrar, e curiosamente no programa onde a nossa conversa depois nos levou à austeridade, também não podemos deixar de divulgar aqui um estudo da plataforma de economistas Tax Justice Network, que revela que a Holanda, o Luxemburgo, a Suíça e o Reino Unido são responsáveis por metade da fuga fiscal das empresas no mundo. Só na Holanda o valor é de 22 mil milhões de euros por ano. Talvez esteja aqui alguma solução para a austeridade. E já agora deixem-me dizer, para rematar, que provavelmente nenhuma destas empresas é gerida por ciganos. Mas nestas empresas o Sr. André Ventura não fala, porque são elas que financiam o partido dele. Fábio? Quero dar os parabéns à Cernata, que na quinta-feira, na Porta Férrea, fez um espetáculo para nós conseguirmos ver em casa. Numa data tão importante, mostrou-se que é possível fazer comemorações de forma diferente, consoante o contexto onde nos encontramos. E se calhar foi uma boa lição para o 25 de Abril, para o 1º de Maio, que diziam que só tinha sem com presença física e não havia outra alternativa. Há outras alternativas. Pronto, e eu trouxe apenas uma nota positiva que tem que ver com a solidariedade em Portugal. Já se fez uma estimativa, já ultrapassa os 35 milhões de euros para a luta contra o Covid-19 e 33% dessas doações foram para os ventiladores. Portanto, demonstra que nós portugueses, em momentos de crise, delicados, somos bastante nobres, somos bastante altruístas. De resto, agradecer também a quem está em casa a ouvir-nos e vamos lá continuar a quebrar condutas.